Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou trazer 5 dicas para quem está iniciando na costura. A primeira dica de hoje é sobre máquina de costura. Eu tenho um vídeo aqui no canal e eu te convido a assisti-lo falando sobre os tipos de máquina de costura. Por que isso é tão importante? Porque você precisa ter em mente o seu objetivo na costura. Eu quero aprender a costurar porque eu quero fazer biquíni para vender. Então você tem que ter em mente o tipo de máquina de costura que você vai comprar. Eu quero aprender a costurar porque eu quero fazer roupas para mim. Então você tem que ter em mente o tipo de máquina de costura que você vai precisar. Isso é muito importante para vocês não gastarem dinheiro desnecessário ou comprar uma máquina, uma máquina industrial, sendo que é para um uso pessoal. Então convido vocês a assistirem o vídeo, vai estar linkado aqui, tá? Que eu explico um pouquinho sobre os tipos de máquina de costura. Ainda sobre isso, é bom que você pesquise com calma, valores, a diferença entre um modelo e outro. Lá no vídeo também indico as marcas que eu confio e mais gosto, que é a Brother e a Singer. A Singer ela é mais conhecida aqui no Brasil, a Brother ela é mais internacional. E a Singer é uma excelente escolha, tem o site deles, eles também têm venda na Amazon, super seguro. E então eu indico para vocês, primeiro passo, pensar no seu objetivo e aí sim você vai escolher a sua máquina de costura. Bora lá para a segunda dica. A segunda dica é sobre o consumo, obviamente, de conteúdos relacionados à costura. Quanto mais você assistir sobre, tanto no Instagram como aqui no YouTube, mais você vai pegando dicas, você começa a entender, você começa a ter ideias e conteúdos também no Pinterest, você pode pegar ideias, na própria Shein, você pode pegar ideias de modelos. Então, assim, consumam bastante conteúdo sobre costura, sobre moda, para que vocês possam ir formando na cabeça de vocês como é que funciona, como é que faz, dicas de detalhezinhos na costura. Vocês vão ver quando você tá iniciando que tem vários, por exemplo, zíper, uma bainha que você faz. Então, assim, na rede mesmo já tem muita dica disso e é muito legal você ver. Eu sempre também tenho uma pasta no Pinterest. E até na Shein, porque a Shein, como também tem outro, vou deixar aqui também esse link desse outro vídeo falando sobre tecidos. A Shein tem modelos belíssimos de roupa, porém eu não gosto dos tecidos da Shein em geral, porque a maioria, assim, tipo, 99% é poliéster. Mas eu gosto de pegar inspiração, então eu vou lá, eu gostei muito desse modelo, vou fazer um tecido que eu gosto. Essa é a segunda dica que eu tenho pra vocês. Terceira dica. A terceira dica é sobre modelagem. Gente, a modelagem, ela é mesmo um bichinho de 7 cabeças quando a gente tá começando, se você não vai pelo caminho certo. A minha primeira dica sobre isso é: consumam o conteúdo aqui do canal. Por quê? Eu vou trazer aqui pra vocês o básico da modelagem, pra você entender. Mas Ari, eu não quero trabalhar com modelagem, eu não quero fazer meus próprios moldes. Não tem problema se você não quer fazer, entenda o básico, porque aí você não fica limitado a só moldes prontos. Tem coisas muito simples, por exemplo, eu quero fazer um short de elástico pra me dormir. Gente, é simples depois que você aprende, é uma coisa que você faz uma vez só. E você pode fazer vários shortinhos de várias cores, várias estampas. Então, assim, aprendam o básico da modelagem. Acompanhe aqui o canal, siga o canal para receber notificação que eu vou trazer muita coisa de modelagem básica aqui pra vocês. Mas assim, eu tô começando, qual é a dica que você me dá? Eu vou colocar também aqui o link de um site, ele é americano, se não me engano, dos Estados Unidos, mas assim, você tem a opção de traduzir para português. E lá nesse site, que é o Mold Fabric, você tem como baixar gratuitamente moldes já prontos. Então, assim, a dica que eu dou desses moldes prontos é: se você tá começando, escolha coisas mais simples, porque lá tem de tudo que você imaginar. Então, tem corset, tem casacos, tem vestidos mais elaborados. Comece pelos mais simples. Mas tipo assim, uma indicação muito boa.
Ah, eu ainda não tô com segurança pra fazer uma peça com um molde próprio que eu fiz. Ah, então você vai lá, pega o deles, tem explicado tudo direitinho, de acordo com o tamanho, tudo, eles explicam passo a passo de como você fazer a peça. Então pega uma lá e faça. Agora eu vou pra a quarta dica pra quem tá iniciando. Lembrando, gente, por favor, se você estiver gostando do nosso conteúdo, do meu conteúdo, siga, compartilha, se inscreva no canal, para que mais pessoas, né, esse conteúdo alcance mais pessoas, porque é assim que o YouTube funciona. Quanto mais você curte, você segue aqui, ele vai indicando, ele entende como um conteúdo importante. A quarta dica que eu tenho pra vocês hoje é o uso do imã. Por quê? Porque quando a gente tá começando, uma das dificuldades é costurar retinho. E aí eu tenho a dica pra vocês de usar o imã. Esse imã não é o imã profissional, mas, gente, serve do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui a imagem pra vocês, porque nessas lojinhas de aviamento, eu acho que também na Amazon, só que a Amazon geralmente tem frete, então vale mais a pena você ir na lojinha da sua cidade de aviamento e comprar. Tem um imã profissional, vamos dizer assim, mas é o mesmo efeito de um imã, se você tiver um imãzinho assim, ó, que tem uma bordinha reta, vai fazer o mesmo efeito. Na máquina de costura, eu vou trazer isso pra vocês melhor quando eu estiver falando sobre costura mesmo, costura reta, os treinos que você pode fazer pra sua costura ficar melhor. Eu vou trazer pra vocês que na própria máquina tem a marcaçãozinha de quantos centímetros você quer deixar de costura. Então você coloca lá, eu quero 1 centímetro de costura, bota lá na marquinha e você vai se guiar pelo imã. Então você vai se guiar, o tecido tem que passar, ó, encostando aqui no meu imã. E aí sua costura vai ficar retinha. Essa dica não é só pra quem tá iniciando. Se você também já tem uma prática, gente, isso aqui é muito bom, porque você vai mais rápido, porque você não fica naquela preocupação de ficar, ai, tá 1 centímetro, não tá 1 centímetro. O imã tá lá, ele tá te garantindo que tá 1 centímetro certinho. Então você, ó, vai fluindo na costura. Essa é a minha quarta dica pra vocês. A quinta dica, ela é uma dica que eu também quero trazer um vídeo específico falando só sobre isso, mas eu vou adiantar pra você que tá iniciando. Foi uma dificuldade minha quando eu comecei, porque assim, eu fui lá na loja, comprei um tecido e aí eu fiquei olhando pro tecido e falei assim, tá, como que eu corto esse tecido? Qual o sentido desse tecido? E agora? E aí eu joguei lá como cortar um tecido e não tinha como cortar um tecido. E eu fui, vasculhei, perguntei pra uma colega que também costura e aí eu fui entendendo como é que é. Então vou te adiantar isso daqui, mas eu quero trazer um vídeo falando só sobre isso. Deixa eu pegar aqui um pedaço de tecido. Um vídeo falando só sobre isso pra vocês, porque também tem o que a gente chama de costura enviesada. E aí eu vou trazer detalhadamente tudo isso aí, como faz o corte, tá? Dicas pra você cortar retinhos, tudo mais. Mas quando você compra um tecido, esse aqui é um tecido enorme, tá, gente? Um retalhozinho de uma peça que eu fiz. Quando você compra, ele tem essa aurelazinha que a gente chama, tá vendo? Que é essa parte aqui desfiadinha, mais feinha do tecido. Ele vem dos dois lados. Então, imagina aqui que isso aqui é um tecido. Você comprou lá 1,5 m de tecido. Então aqui vai ter a aurelazinha. Então isso quer dizer o quê? Que você vai fazer o corte da roupa no sentido da auréola. A auréola é a marcação. Essa é a minha cachorrinha, gente. Se vocês escutarem barulhos estranhos, é a Lily. Depois eu trago ela pro canal pra vocês conhecerem. A auréola aqui, ó, é a marcação, é a indicação do sentido que você vai cortar a sua roupa. No vídeo que eu vou fazer, eu vou trazer isso tudo direitinho pra vocês. Porque se você não faz isso, o que acontece? Você tem lá seu algodão. Esse aqui é uma sarja de algodão, então ele tem um pouquinho de elastano. Mas você tem lá seu algodão. Vamos usar esse aqui de exemplo. Você tem lá sua sarja de algodão, ó, ela tem uma certa elasticidade. Aí você quer cortar, faz o corte da sua roupa, você faz no sentido errado. Olha quanto mais de elasticidade vai ter nesse tecido. E isso aí pode prejudicar na hora de você montar a sua peça. Então você sempre vai observar a auréola do tecido. Isso aqui é um guia para nós, do sentido do tecido. Por quê? O tecido, ele é como as tramas do tecido é como um jogo da velha. Então tem as tramas assim e assim. Se você muda para o sentido que a gente fala enviesado, né? Que é justamente isso daqui. Olha só como tem uma elasticidade maior.
Até o algodão mesmo. O algodão é um tecido plano, não tem elastano. Mas se você pega um algodão e você vira nesse lado aqui, né, enviesado, o sentido enviesado do tecido, ele vai ter uma certa elasticidade ali. Outro detalhe sobre o tecido. Qual é a frente do tecido? Quando ele é estampado, fica muito nítido, mas quando ele não é, como é que você vai saber? Você vai observar as tramas do tecido. O lado que tá as tramas mais bonitinha, geralmente o tecido tá mais brilhoso, mais viçoso, é o lado da frente e o outro vai ser o avesso. O que eu gosto muito de fazer? Eu pego aquelas canetas de tecido, né, aquelas que apagam com ferro, e eu marco. Eu marco no meu tecido qual é a frente para eu não me confundir na hora que eu estiver cortando. Então, essa é a minha quinta dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Repito, se tá sendo útil pra vocês, se você tá gostando, curte o vídeo, segue o canal pra receber mais informações, né? Mais dicas e se aperfeiçoar na costura. E também compartilha com outras pessoas que estão querendo, né, começar na costura, que têm interesse. O meu objetivo aqui é trazer com leveza, clareza e pra vocês informações sobre a costura, algumas coisas que foi difícil até pra mim quando eu tava começando, tá? Então o meu objetivo aqui é facilitar pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.